Boa noite, pessoal. Aqui a gente vai na nossa quarto vídeo aula, né? E a gente vai resolver alguns exercícios somente, tá? Do capítulo 2, né? Lá da lista. Deixa eu colocar aqui. Lá da lista de exercícios, capítulo 2, propriedade de substância pura, tá? Então vamos lá, peguei alguns exercícios-chave aí pra gente, né? Esse primeiro é do Van Valen. Tem o seguinte, pessoal, tem que tomar cuidado aqui, porque quando a gente pega exercícios do Van Valen, se vocês forem ver, pegar o solucionário dele, pode dar uma resposta diferente, porque por causa das tabelas de propriedades termodinâmicas terem valores um pouco diferentes, então pode dar um resultado pouco diferente, entendeu? Tá, então vamos lá, vamos pegar esse primeiro. Considere dois tanques A e B e a tubulação com válvula mostrada na figura abaixo. Os dois tanques contêm água. O volume do tanque A é igual a 1 metro cúbico e a água armazenada neste tanque apresenta pressão igual a 200 kPa e volume específico 0,5 metros cúbicos por quilo. Vocês já percebem aqui que o que ele deu do tanque A, o volume dele, deu uma pressão e deu o volume específico, ou seja, o estado está determinado. Nós temos pressão e volume específico, o estado e a fase está determinado. Tá? Depois, o tanque B contém, sumiu o meu cursor aqui, o tanque B contém 3,5 kg de água a 0,5 megapascal e 400 graus Celsius. Aqui nós temos então a massa de água do tanque B, nós temos a pressão e a temperatura, duas propriedades definidas, estado e fase determinados no tanque B. A válvula que liga os tanques é então aberta e espera-se até que a condição de equilíbrio seja atingida. Determine o volume específico no estado final do processo. Então, tem duas partes desse exercício. Na primeira parte, a gente vai analisar os tanques separadamente. Tá? E depois a gente vai abrir a válvula, né? E logicamente eles vão entrar em equilíbrio, e a gente vai analisar os dois, o A mais B, ao mesmo tempo. Tá? Como um volume total, um volume específico total. Tá bom? Uma pressão final total, uma temperatura final total, tá bom? Então, assim, são dois pensamentos aí. Então, vamos lá. Vocês vão ver que a resposta nossa vai dar um pouco diferente dessa que está aqui, porque eu utilizei aqui, não a tabela do Van Valen, mas eu utilizei do Shapiro. Então, vai dar um valor um pouco menor aqui. Estado 1, tanque A. Então, o que a gente tem do tanque A? O volumão do tanque A, o volume específico do tanque A e a pressão do tanque A. Só que ele não falou qual que é a fase. Tá? Então, como é que a gente descobriria a fase aí? O cursor sumiu novamente. Eu não sei por que some isso daqui. Toda hora some. Para vocês aí não sumiu, mas para mim aqui sumiu. Voltou. Fase do tanque A1. Então, na tabela A3, né, como ele deu a pressão, a gente vai pegar a A3, porque a primeira coluna da A3 é de pressão, que é 200 kPa, 2 bar. Então, a gente vai lá na A3. Eu não vou mostrar a tabela agora. Então, fique com a tabela aí a postos, para vocês verem aí. Pegar a tabela A3, então pressão de 2 bar. O que você vai ter lá? Dois volumes específicos. Volume específico para líquido saturado e volume específico para vapor saturado. Veja bem que esse volume específico para líquido saturado está multiplicado aqui por 10 a menos 3. Aquele valor que está no livro é esse valor multiplicado por 1000, né? Então a gente vai notar que esse volume específico de 0,5, ele está entre esses dois volumes aqui específicos aqui,
do líquido saturado e vapor saturado. Caracterizando, então, que a substância, né, a fase dela no tanque A1 é uma mistura. Tá? Então vamos calcular a massa, nem precisaria de determinar, para falar a verdade, a gente não precisaria de determinar aqui qual é a fase, mas eu fiz, enfim, só para o processo ser pedagógico, né? Mas a gente já poderia partir já direto para o cálculo da massa. Então o cálculo da massa de A1 vai ser o quê? Vai ser a massa de A1 vai ser o volumão dividido pelo volume específico, né? A gente tem que volume específico não é volumão por massa. Então a gente... sumiu de novo, meu Deus. Nossa Senhora. É 2 quilos. Agora vamos pegar o tanque B, o estado 1 do tanque B. Ele deu a massa de 3,5 quilos. Deu também aqui a pressão de 0,5 megapascal e a temperatura. Então a fase do B vai ficar como exercício para vocês, tá? A fase do tanque B fica como exercício, mas é vapor superaquecido. Então vocês teriam que realmente ver qual que é a fase aqui, porque ele não deu o volume específico. Então vocês fazendo aquele exercício que a gente deu uma vez de como descobrir a fase, né? Você vai e aplica aqui e você descobre que é vapor superaquecido. Então, a gente descobre que o volume específico do vapor superaquecido é 0,6173 metros cúbicos por quilo. Então, a gente calcula agora o volume de B1. O que vai ser o volumão de B1? Vai ser a massa dele, que foi dado, que é 3,5, vezes o volume específico, esse daqui, tá? Que dá 2,16 metros cúbicos. Então, qual que vai ser o estado final? Agora, o estado final, a gente vai pegar os dois tanques, o volumão dos dois tanques e a massa dos dois tanques, entendeu? Então, o que vai ser o volume específico final que ele pediu? Vai ser o volumão total final dos dois tanques e mais a massa total final dos dois tanques. Então, vai ser 0,5 mais 2,16 dividido por 2 mais 3,5, que dá 0,48. Dá uma diferença da resposta da lista, porque a tabela utilizada aqui foi do Shapiro. E a resposta da lista é do Van Valen. Tá? Se vocês tiverem o livro do Van Valen, pode fazer com os resultados, com as tabelas do Van Valen, que aí vocês vão ver que vai dar mais próximo. Exercício, eu peguei o exercício número 5 aqui. Tá? É um exercício que envolve aqui a equação do gás perfeito, né? Então a gente vai considerar aqui um tanque rígido, né, com volume interno de 1 metro cúbico, contendo o ar a 1 megapascal e 400 Kelvin. Então o que nós temos aqui, pessoal? O estado está definido. Aqui é um gás, né? Aqui é um gás, tá? Está em forma de gás, é ar. O tanque está confinado a uma linha de ar comprimido, de modo mostrado na figura. Então você tem esse tubo aqui, com ar comprimido. A válvula é então aberta e o ar escoa para o tanque, até que a pressão do tanque alcance 5 megapascal, ou seja, vai sair de 1 mega e vai para 5 mega. Nesta condição, a válvula é fechada e a temperatura do ar no tanque é 450, ou seja, vai de 400 para 450. Qual a massa de ar antes e depois do processo de enchimento? Se a temperatura do ar no tanque carregado cair para 300 Kelvin, ou seja, se a gente pegar depois que foi para 450, a gente deixar cair para aqui, para 300 Kelvin, né? Como é que ficaria isso então? Tá? Como é que ficaria a temperatura, a pressão no caso, né? Qual será a pressão do ar neste novo estado? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente pegou aqui a massa de ar. Então, a gente vai considerar 3 estados. O estado 1 com a válvula fechada, abriu a válvula, foi para o estado 2, e depois resfriou o tanque, foi do estado 2 para o 3, entenderam? Então o estado 1 vai ser o quê? Tanque fechado. Estado 2 abriu e depois fechou, ou seja, esperou
chegar a uma temperatura de 450 Kelvin. Depois do estado 2 para o 3, com a válvula fechada, com a válvula fechada aqui, a gente vai resfriar o tanque. Então vamos lá. Qual que é então nós temos aqui a equação do gás perfeito, ó. PVzão é igual a MRT. A pressão no estado 1 aqui, ele foi dado, ó, ele colocou aqui tudo, na realidade ele colocou em quilopascal. 1000 quilopascal é igual a 1 megapascal. Por que ele deixou em quilopascal? Porque esse 0,287 aqui está em quilopascal. Aí corta quilopascal com quilopascal, entendeu? Né? Na realidade, isso aqui seria a unidade da constante do gás, né? Que vai ser uma massa, na realidade, qual que seria a unidade aqui desse R? Seria uma pressão vezes um volume dividido por uma temperatura e dividido pela massa, né? Isso seria a unidade aqui de R. Então, esse 0,287 aqui está a pressão dada aqui, na realidade, que está embutida dentro do R, né, vamos dizer assim, esse termo está em quilopascal. Tá? Bom, a temperatura aqui, se vocês repararem, sempre tem que entrar... Opa, sumiu de novo aqui para mim. Em Kelvin. Então, facinho, olha lá. Deu 8,711 quilos. A massa do ar no estado 2. No estado 2 a gente abriu, né? E a temperatura... O que aconteceu com a pressão? A pressão foi para 5 megapascal, ou seja, 5.000 quilopascal. O volume continua sendo o mesmo do tanque, 1 metro cúbico. A constante do gás continua sendo a mesma, só que a temperatura agora foi para 450 Kelvin. Só fazendo, então, a massa de 8,711 quilos foi para 38.715 quilos. Tá? Agora o processo de 2 para 3, com volume constante. O que acontece, pessoal? Isso daqui nada mais é que ele pegou PVzão é igual a MRT, né? Do estado 2 e PVzão é igual a MRT do estado 3. E ele dividiu uma equação pela outra. É como se a gente substituísse aqui, olha, 2 e 3, sendo que a massa continua constante. O volume é constante. O R é constante. Então a gente tem uma relação aqui seria P2 e T2, e aqui P3 e T3, olha. Então seria uma relação de temperaturas e pressões aqui dos dois estados. Então se a gente pegar, de novo, a equação PVM igual a MRT do estado 2 e pegar a equação PVzão igual a MRT do estado 3, dividir uma pela outra, a gente vai cair nessa equação aqui, olha. Então a gente tem a relação de pressões aqui e temperaturas. A gente tem tudo, né? A pressão do estado 2, as temperaturas em Kelvin do estado 3 para o estado 2. A gente vê que a pressão em 3 é 3,33 megapascal. Ok? Então, eu diria que esse exercício é um exercício de aplicação direta aí das fórmulas, né? Tá? E lembrar aqui que o processo de 2 para 3 é a volume constante, olha. Ou seja, o volume constante, o que é? É isocórico, isométrico. É um processo isométrico, tá? Peguei o exercício agora aqui do sem gel, né? Desculpa, tá tudo em inglês, mas é por causa do tempo, né, pessoal? A gente tem que fazer muita coisa, então, assim, o legal disso é que eu peguei alguns exercícios aí, e a gente fazer esse estudo juntamente com vocês, né? Vamos lá. Um conjunto cilindro-pistão contém 0,1 metros cúbicos de água líquida. Então, nós temos aqui 0,1 metros cúbicos de água líquida e 0,9 metros cúbicos de vapor de água. Então, aqui nós temos uma mistura,
tá? Para o estado 1, a gente tem uma mistura a 800 kPa. Calor é transferido à pressão constante até que a temperatura atinja 350 graus. Ou seja, no gráfico PVzinho, a gente poderia até descobrir aqui o ponto 1, legal, porque já falou que é uma mistura, mas aqui a gente não sabe se o estado, e vai ser na realidade, o processo, a pressão constante vai ser de 1 para 2, olha, no processo de volume constante, só que a gente não sabe ainda, tá, se vai dar mistura, né, ou se vai dar vapor superaquecido. Já que calor é transferido, a gente sabe que o volume específico vai aumentar. Então vem para cá, mas a gente não sabe se vai cair ainda dentro dessa região ou vai cair dentro da região superaquecida. A gente vai descobrir que é vapor superaquecido, mas isso vocês têm que descobrir. Tá? Então vamos lá. Letra A. Qual é a temperatura inicial da água, ou seja, qual a temperatura desse estado 1? Determine a massa total de água, ou seja, a gente vai pegar no estado 1, como ele deu tudo, ele deu aqui ó, os volumões, tá vendo? O que é esse 0,1 metro cúbico? É o Vzão líquido, de líquido saturado. O que é esse 0,9 metros cúbicos? É o Vzão de vapor saturado. Se ele te deu 800 kPa, você concorda comigo que você tem Vzinho L e Vzinho V? Então você tem condição de descobrir a massa de líquido saturado e a massa de vapor saturado. É isso que a gente vai fazer na letra A. Depois a gente vai... B. Determine a massa total, a temperatura inicial da... Desculpa, a gente vai fazer isso na letra B. A A é muito facinho. Falou que aqui, olha, é uma mistura. Então a gente pega para 800 kPa, a gente vai pegar a temperatura de saturação para 800 kPa, que é aquela segunda colunazinha, tá? A letra B é o que eu tinha falado para vocês, né? Para 800 kPa, a gente tem o Vzinho L e o Vzinho V, a gente descobre então a massa de líquido saturado e a massa de vapor saturado. E vamos calcular, aqui no caso ele pediu para calcular o volume final, pessoal, aqui está errado, porque aqui ele calculou o volume final, o volumão final, tá? Porque na realidade a gente vai colocar calor aqui e isso daqui vai modificar o volume. Ele está perguntando qual que é o volume disso daqui final, tá? E pediu para mostrar o processo no diagrama PVzinho com relação às linhas de saturação, que são essas duas linhas aqui, de líquido saturado, chegou no ponto crítico na linha, né? E vem aqui linha de vapor saturado. Então vamos lá. Análise, letra A. Inicialmente a gente tem duas fases que coexistem em equilíbrio. Assim nós temos líquido, uma mistura, né, de líquido e vapor saturado. Então a temperatura no tanque deve ser a temperatura de saturação na pressão especificada. Ou seja, a temperatura aqui vai ser igual à temperatura de saturação para 800 kPa. Então você vai lá na tabela A3 para 800 kPa ou para 8 bar. E você vai ver que lá na segunda coluna, a gente tem que a temperatura de saturação é 170,41 graus Celsius. Tá? Letra B. A massa total, no caso, pode ser facilmente determinada em se somando a massa de cada fase. Foi aquilo que eu falei para vocês. Ó, qual que é a massa do líquido saturado? Vai ser o volumão do líquido saturado dividido pelo volume específico do líquido saturado para 800 kPa. Então você vai... O que é esse valor aqui? Esse valor é o volume específico, o Vzinho F para 800 kPa. Então a gente vê que a gente tem uma massa de 89,704 kg de líquido saturado. E também, analogamente, a gente vai pegar a massa de vapor saturado, que vai ser igual ao volume que ele deu, que é 0,9 de vapor saturado, dividido pelo volume específico Vzinho V ou Vzinho G do vapor saturado, que tira da tabela para 800 kPa. Então a gente descobre que é 3,745 kg. Tá? Somando as duas, a gente tem uma massa de 93,45 kg.
que vai ser igual também para o estado 2, ou seja, a massa do estado 1, como aqui é um tanque, na realidade o tanque aqui ele é rígido, apesar de ter movimento da fronteira aqui, mas na realidade não existe vazão de massa aqui, de um estado para o outro, né? O que acontece? A massa vai ser igual, tá? A massa do estado 2 vai ser igual. Então, olha, no estado final da água, é vapor superaquecido. Ele falou aqui, aqui no caso, peraí, sumiu o meu cursor, tá bom. Aqui, pessoal, ele colocou pressão constante, tal. A gente poderia até calcular aqui, na realidade, ver qual que é o volume específico aqui, né? Se o volume específico do estado 2 for maior que o volume específico aqui, tá? Na realidade, a gente teria que fazer, tem que descobrir a fase aqui, na realidade, do estado 2. Tá? A gente poderia pegar o volume específico aqui para uma pressão de 800 kPa e ver o novo volume específico aqui. Se for maior do que esse, a gente tem vapor superaquecido. Tá? Mas aquilo já foi direto. Olha, no estado final da água, é vapor superaquecido. E o seu volume específico é... Então, na realidade, vocês vão ter que descobrir aqui qual é a fase. Então, vocês vão pegar aquilo que a gente viu lá na aula, pegar aquele conceito, descobrir a fase, vocês vão descobrir que é vapor superaquecido, e de lá da tabela, essa tabela A6 é do Cengel, eu não sei se é a mesma tabela é o mesmo número, mas vocês vão ter que ir na tabela de vapor superaquecido, tá? E fazer aqui, olha, o volume final vai ser o quê? A massa total, que ela se mantém a mesma, vezes o volume específico do estado 2. Você descobre o volumão do estado 2. Acho que a grande dificuldade desse exercício é descobrir a fase dos estados, né? O resto acho que está de um grau aí de não muita dificuldade, ok? Vamos lá para o próximo. Deixa eu ver aqui, tem mais dois aqui, tá? Deixa eu ver quanto tempo aqui que nós temos de aula, acho que, enfim, é mais um exercício aqui, a gente utilizar o gás perfeito, né? Na realidade, esse exercício, a gente vai utilizar a equação do gás perfeito, a gente vai comparar, é legal que ele compara, utilizando a equação do gás perfeito, utilizando a tabela de fator de compressibilidade, o diagrama de fator de compressibilidade, e usando as tabelas, tá? Então vamos lá. Determine o volume específico do vapor de refrigerante 134A a 0,9 MPa e 70 graus Celsius, baseado, né, na equação do gás perfeito. Aqui ele está dizendo para você utilizar a equação, mas isso, se o exercício não falar nada, utiliza a tabela. Então, por exemplo, quando for numa prova, por exemplo, eu vou falar para vocês, olha, considera o modelo de gás ideal, considera o modelo de gás perfeito. Eu vou falar, caso contrário, não faça isso, tá? Letra B, no gráfico de compressibilidade, sendo os dados das tabelas. Também determine o erro entre os dois primeiros casos. Para resolver este exercício, estudar os slides do capítulo 2, o exercício final referente à compressibilidade. Eu já passei esse exercício para vocês. Então vamos lá. A gente tem da tabela A1 o R, que é a constante do gás aqui para 134A. Tá, você vai lá, refrigerante e tal, ele é constante aqui. E também na tabela A1, isso aqui também na tabela lá do Moran Shapiro, vocês têm também, que é a tabela A1, tá? A temperatura crítica e a pressão crítica. Então vamos analisar primeiro do ponto de vista do modelo de gás perfeito, tá? Então a equação de gás ideal de estado. Então a gente vai ter que PVzinho é igual a RT. Qual que é o volume específico? O R vocês têm, é dado em quilopascal. A pressão vocês têm, é dado aqui em quilopascal. E a temperatura em Kelvin. Então, deu esse valor aqui.
para o volume específico, utilizando o modelo de gás ideal. Utilizando lá a tabela aquele diagrama lá de fator de compressibilidade, vocês vão ter que ver lá, olha, vocês vão ter que calcular lá a pressão reduzida, a temperatura reduzida. Então você pega a pressão de 0,9, a temperatura de 343, divide pelas pressões críticas, aqui que vocês, a pressão crítica e temperatura crítica, e acha o Z. Tá? Agora, interessante aqui, o volume específico real, ele é igual ao Z que multiplica o volume específico ideal. Tá? Né? Opa. Então ele pegou aqui, olha, interessante que esse exercício é novo, pessoal. O volume específico, utilizando aqui o ideal, ou seja, o modelo do gás ideal, ele utilizou esse valor aqui, olha. Tá vendo? Então ele pegou aqui que seria, se a gente puder fazer isso, seria bem preciso, né? Mas então aqui, olha, ele pegou o fator de compressibilidade e multiplicou aqui pelo ideal e achou aqui o volume específico aqui real. E utilizando as tabelas a tabela aqui de refrigerante, 134 lá, ele deu que a pressão é de 0,9 megapascal e a temperatura, ou seja, o estado está determinado. Vocês teriam que descobrir aqui qual que é a fase, né? Logicamente iria dar vapor superaquecido, tá? E lá da tabela de vapor superaquecido vocês retirariam aqui o volume específico. Esse erro que está dando aqui, olha, e esse daqui, é esse valor menos esse valor, porque os dois são com relação à tabela de vapor superaquecido, tá? Então seria esse menos esse dividido por esse. De novo, esse menos esse dividido por esse mesmo, tá? E o outro é a mesma coisa, esse valor é a mesma coisa. Esse menos esse dividido por esse, vocês vão achar aqui o erro, tá? Beleza? Bom, esse exercício eu deixei aqui ele em inglês, tá? Ele tem um conceitozinho novo aqui, porque ele pergunta, o certo mesmo seria eu ter dado a equação para vocês do trabalho. Mas eu achei ele muito legal, porque no final é como se eu tivesse, professor, eu não estudei trabalho ainda. A gente não deu calor e trabalho, mas aí no caso eu daria a fórmula para vocês. Essa fórmula toda aqui eu daria para vocês, tá vendo? Já daria direto a fórmula para vocês. Se você sabe a massa, a pressão e os volumes específicos que mudaram de um estado para o outro, vocês descobrem qual que é o trabalho, que é o movimento da fronteira. Tá? Então aqui na realidade vem daqui para cá. Se você sabe qual é esse volume aqui e a massa, né? E aqui seria um processo a volume constante, você vai descobrir aqui que, na realidade, são 3 pontos, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou só explicar o gráfico para vocês e vocês vão tentar estudar. Depois vocês vão perguntar para mim e tirar dúvida. Que geralmente esse exercício eu passo um modelo igual em prova, tá? Então, mas ele não é difícil, pessoal. Aqui nós vamos considerar 3 pontos. São 2 estados, mas tem um estado intermediário. Então, o que acontece? Olha, o processo que está aqui, né, a gente vai colocar calor aqui, até atingir o pino, o processo aqui é a pressão constante. Tá vendo? Tá? Pressão constante. E depois ele vai aqui, a pressão, na hora que atingir o pino, continua aquecendo. Só que o pino não vai mais para cima, então o volume específico fica igual. A massa é igual, porque trata-se de um sistema rígido, né? Então a massa vai ser igual. Agora o grande lance desse exercício é descobrir se esse ponto A está aqui ou se ele está desse lado, né? Descobrir se está aqui ou se está aqui. Esse é o grande lance do exercício, tá? Então todos os estados têm que estar definidos aqui. Ele deu, olha, do estado 1 ele deu o título, tá vendo? Ele disse que tem
40 quilos aqui de massa, ele deu volume. Então você consegue descobrir aqui, olha, o volume e a massa, você tem o volume específico do estado 1. Tá? E você tem aqui o título, ó. Tá vendo? Beleza? 25%, opa. Tá? Depois, o grande lance é assim, como que você vai descobrir qual que é a pressão nesse estado aqui? Né? Ele fez, ó, a pressão que está, o que está atuando fora aqui, fora do pistão, né? Uma pressão atmosférica de 100 kPa e o próprio peso do pistão. Então, na realidade, essa força aqui, devido, na realidade, aqui seria um processo de quase equilíbrio, tá? Ou seja, então, é um sistema que não tem aceleração, nós teríamos um equilíbrio de forças. Tá? Então nós temos uma força devido à pressão atmosférica, uma força devido à pressão aqui do próprio pistão. E temos uma força interna aqui também devido à pressão aqui, olha, do estado 1. Então a pressão do estado 1 vai ser aqui, olha, tem essa fórmula toda aqui que leva em consideração o quê? Ó, isso aqui, o que é P1 vezes A? Isso aqui seria a força do estado 1, lá dentro do cilindro pistão. Isso aqui seria a força devido ao peso do pistão. Isso aqui seria uma força devido à pressão atmosférica lá em cima. Então ele está igualando. Com isso ele acha a pressão no estado 1. Ó. A pressão já foi achada. Ó, você já tem a pressão no estado 1 e já tem o volume específico do estado 1. Tá? Olha o volume específico do estado 1. Tá vendo? Ele te deu aqui, bom, dá uma estudada, né? Mas aí você calcula aqui o volume específico do estado 1, e você tem que também, olha, um macete aqui, olha, que na realidade o volume específico, na hora que ele toca aqui, o volume específico vai ser 4 vezes e meia ao volume específico do estado 1. Aí que está o lance daqui, ó. Aí que está o lance daqui, ó. O volume específico do estado A é 4 vezes e meia o volume específico do estado 1 que você descobriu aqui. Tá vendo? Então você descobre que o VA é maior que o VG para 1,5 bar. Ou seja, o VA é maior que o VG para 1,5 bar, que é aqui, olha. Tá? Então você descobre que o ponto A é vapor superaquecido. Tá? A massa total você tira do estado 1 e pronto, você já tem tudo, olha. Você já tem tudo, ó. Então, por exemplo, o que acontece? O trabalho aqui são 3 estados, né? Mas o trabalho não é pela variação de volume. No caso aqui, eu daria essa equação para vocês, olha. Trabalho, pessoal, é pressão vezes o ΔV. Só que a variação de volume aconteceu só do estado 1 para o estado 2, não foi? Chegou do estado 1, foi para o estado 2 que tocou. Do estado 2 para o estado 3 não teve variação de volume. Então não existiu trabalho com relação ao movimento de fronteira. Então é 0. Então o trabalho aqui, eu daria essa equação para vocês. Né? E você então descobrindo aqui a pressão aqui de 1 para A, que é um processo a pressão constante. Achou o volumão de 1, achou o volumão de A, você acha facilmente aqui o trabalho aqui que vai dar em joules. Tá? Então dá uma estudadinha aí, depois vocês perguntam para mim aí, dúvidas aí no fórum. Então a gente vai fazer um fórum, né, sobre esse capítulo 2, tá? E eu não sei como é que eu vou fazer esse fórum ainda com vocês, se vai ser via o Siga ou via um live, né? Eu ainda vou avisar vocês, tá bom? Então eu vou deixar esses slides e esse vídeo lá no Siga para vocês, tá? Bom estudo. E tenta fazer os outros exercícios da lista 2, tá bom? Estamos verificando aí também a oportunidade aí de monitor para ajudar vocês aí. Eu tô no processo de entrevista aí com 2 monitores para nos ajudar, tá bom? Abraço a todos.